Mas vamos lá então, 10 minutos aqui, vamos começar pelo que vocês vieram, né? Essa live nasceu, como vocês sabem, né, o nome da minha página aqui é Tarô das Estações. Não foi à toa que eu escolhi de ser das estações, né, ter esse nome, porque eu gosto muito das estações para além do que seja literal, né, das estações em si, mas para os simbolismos que elas trazem, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o inverno literal, mas principalmente o inverno simbólico. Para isso a gente vai se apoiar um pouquinho em mitos, em histórias, né, de alguns filósofos, antropólogos, e também, acho que majoritariamente, né, ele não vai ser tão citado hoje, mas ele é um bom norte para a gente poder pensar essas ideias dos simbolismos, que é o Jung, né, o pai da psicologia analítica aí. Gosto muito dele, não li muita coisa ainda dele, li acho que uns 2 livros, se eu não me engano, e alguns artigos, algumas coisas assim, mas gosto muito da metodologia dele, do que ele fala sobre o inconsciente, sobre como que ele vai construindo a noção de pertencimento através das estações, né? Não só das estações, né, mas de todo o simbolismo, né? Ele vai dizer que muitas culturas, muitas festividades que a gente está participando estão falando sobre coisas que estão acontecendo internamente na gente. Então, ele vai ser uma boa base para a gente poder trabalhar. Quem já gosta um pouco de psicologia, talvez vá gostar também desse caminho que a gente vai construir hoje. Deixa eu ver, Edivaldo entrou aí. Seja muito bem-vindo, boa noite. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, inverno, né? Só que antes da gente entrar na estação em si, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é solstício? Vocês já ouviram essa palavra, né? O que seja solstício? Pode dizer sim ou não, e se alguém já souber o que é, pode dizer aí, por favor. Para a gente poder chegar no inverno propriamente, a gente precisa entender um pouquinho a ideia do solstício. Não, Tânia falou que não. Gente, se vocês ouvirem, ou melhor, se vocês não ouvirem, me ouvirem muito bem, só falar aí pra mim, que aí eu tento, fazer alguma coisa aqui pra ajeitar o som, tá? Que eu tô de fone, pra poder ficar um pouquinho melhor de vocês me ouvirem. A Tânia disse que não, a Renan disse que sim, mas vamos lá então, solstício. Essa palavra, ela vem do latim, e ela vai significar sol parado, né? O sol ali, de alguma forma... A Erika falou que aprendeu comigo. A Nath disse que não também. Sol parado, né? O que na prática é, né? O solstício é o momento de início de alguma das estações, na verdade de 2. A gente tem o solstício de inverno, que é o primeiro dia do inverno, né? Então lá, 20 de junho, aqui pra gente no hemisfério sul. E ele vai ter também a ideia da noite mais longa, né? A duração da noite é maior do que o dia. E a gente tem o solstício de verão, que vai acontecer lá em dezembro aqui pra gente, né? Então, que também aí, nesse caso, se o inverno é o dia que a noite é mais longa, no verão o dia é mais longo e a noite é mais curta, né? E isso já traz um simbolismo aqui, né? Então a gente tem mais tempo, no primeiro dia do inverno, né, 20 de junho, da escuridão, né? E aí a escuridão é um símbolo importante pra gente entender ali a ideia do inverno. Só que para isso, a gente vai ver que, pra gente aqui no hemisfério sul, a gente tem o dia 20 de junho como início do inverno. Só que lá pro hemisfério norte é lá para dezembro, né? 20, 21 de dezembro, se eu não me engano. Então a gente tem uma noção de que, por isso, né, aí a gente já começa a entender como que alguns simbolismos a gente vai importando, né, pra cá, né, lá de fora. Porque a gente tem a ideia lá do Natal, por exemplo, que é neve, que é uma coisa que a gente importou quase que literalmente, né, porque a gente tem todas as, como que chama? Né, promoções, as imagens, né, as coisas que a gente vai trazendo dessa iconografia, né, se eu posso dizer assim, do Natal, é neve, é o frio, só que assim, gente, Brasil, a gente tá, tipo, acabando de entrar no verão, né, a gente tá saindo da primavera, então a gente não tá falando de clima frio, pelo menos aqui pra gente, quando a gente tá falando do Natal. Mas a gente importou isso, então a gente tem o Papai Noel, e tem as renas, e enfim, todas essas coisas, né, que são simbolismos que a gente aqui importou, e a gente vai reproduzindo, né? Então a gente já vê uma diferenciação aí, né, quando a gente fala sobre como que cada cultura vai vivenciar o simbolismo da sua estação correspondente. O Pietro entrou, e Pietro, boa noite. E aí a gente então tem celebrações diferentes, né? Só que aí eu gosto, porque isso mostra que
tem um antropólogo, que talvez eu já tenha citado numa outra live aqui, chamado Mircea Eliade, e ele diz que o sagrado é a função de dar sentido. Tudo aquilo que você coloca intenção, propósito e tem um sentido importante para você, se torna sagrado. E isso é bom porque a gente já pode ver ali como que isso se manifesta nessas festas culturais, por assim dizer, né? Um exemplo muito claro disso, que pra gente aqui no Brasil, é a similaridade entre o Natal, o simbolismo do Natal, e a festa de São João, né? A festa junina que a gente tem aqui, né? Que aí a festa junina tá acontecendo quando o inverno tá começando aqui pra gente, né? Quer dizer, já começa lá no começo de junho, né? Mas o inverno vai chegar no dia 20. Mas a gente já tá nessa aura. Até porque, vamos lá, a gente precisa entender que esse ponto que a gente está falando do solstício, que é o momento ápice da estação, ele, em tese, não seria o primeiro. Como eu falei, é o ápice, né? É aqui. O solstício é o ponto mais alto ali, né? Daquela estação em si. Só que alguns historiadores, né? Algumas pessoas vão dizer que as estações, elas já vão começando um pouco antes, né? A gente não chega do nada, saiu aqui o outono, automaticamente estalou o dedo e foi pra primavera, pro inverno, né? Tem aquela própria frase famosa, né? A natureza não dá saltos. Então é gradativo, que a gente já vai vendo, né? No outono as folhas começando a cair, né? E aí a natureza já entrando num estado de hibernação que vai se aproximando do inverno, né? Não é de uma hora para outra. Então esse é o momento mais alto. Oi Dida, boa noite. Esse é o momento mais alto da estação. Então, quando a gente fala lá sobre a festa de São João, a gente vai ver que elas têm muitas similaridades, né? Por exemplo, a gente tem a ideia do próprio frio, a gente está no frio aqui, né? Nesse momento aí no inverno, está tendo a festa de São João, a gente tem as comidas típicas, a gente tem até algumas cores que são o vermelho, está bem vivo assim dentro das festas juninas, do mesmo jeito que no Natal. A ideia de união, de confraternização, que são simbolismos que a gente também atrela ao Natal, são bem presentes na festa junina. Então a gente vai vendo que existe ali elas pode até chamá-las de festas irmãs, né? E é até um fato curioso, né? Eu estava pesquisando e vendo que a festa de São João, tirando o Natal, né? Que dentro da cultura cristã é o nascimento de Jesus, ela é uma das, se não a única outra, uma das poucas que a Igreja Católica festeja, é um outro santo, né? Já que São João é São João Batista, né? Primo de Jesus, aquele que batizou Jesus, né? Aquele que abriu o caminho para que Jesus viesse. Talvez daí a importância que eles dão para essa festa, né? Então, e tanto que no Nordeste, essa festa, ela quase que, vou usar essa palavra rivaliza, tá? Só para poder ficar um pouco claro, né? Mas quase que rivaliza com a própria importância do Natal, né? De tão importante que para o Nordeste essa festa é. Não que aqui pra gente não seja, né? Mas para eles acaba sendo muito mais, assim, pela confraternização, pela união, pelo senso comunitário, são valores e simbolismos presentes também na festa de São João. Então, vocês podem ficar abertos aí para poder fazer alguma pergunta, tá? Alguma dúvida. Se alguma coisa não ficar muito clara, vocês podem me comentar aí que eu posso explicar de novo, tá? E vocês vão me ver toda hora parando para beber água porque eu falo demais. E aí a gente chega, de fato, né? Eu queria começar com o solstício, né? Porque ele traz muito esse simbolismo desse despertar da estação, daquilo que ela está convidando a gente, né? Que é o propósito da gente estar conversando aqui hoje. Mas quais seriam, então, alguns simbolismos do inverno? Para a gente poder pensar nesse tipo de ideia, a gente pode pensar até mesmo com o tarô aqui. Deixa eu pegar aqui as cartas que eu tinha separado. Que aqui, na minha visão, né? Outros tarólogos podem fazer uma separação diferente, né? Mas aqui na minha visão a gente tem 5 arcanos que tem uma energia invernal, por assim dizer. Eu vou passar rapidamente por eles só para poder mostrar para vocês. Aqui a gente tem a sacerdotisa, que é o arcano 2. A gente tem o eremita, que é o arcano 9. A gente tem a morte, que é o arcano 13. A torre, que é o 16. E a lua, que é o 18. E aí cada um deles, né, tem uma riqueza de contato com a própria estação do inverno, porque vocês vão ver ali, a gente vai falar sobre um certo isolamento, intuição, a ideia da escuridão, inconsciente, sonhos, mudanças acontecendo intempestivamente, tanto fora quanto dentro, que são algumas das palavras-chave que a gente poderia associar com esses arcanos. Mas, assim, se vocês quiserem, eu não vou me aprofundar muito neles hoje, porque eu estou pensando, né, o inverno vai durar ainda
mais uns 2 meses, né, por assim dizer. E aí eu tô pensando em fazer algumas lives específicas para esses arcanos, do mesmo jeito que a gente fez semana passada pro arcano do carro, né, aproveitando o portal lá do 7 do 7, a gente vai aprofundar um pouco eles no futuro, que eu acho que vai ser bom, assim, ter um tempo a mais pra falar com eles. Mas alguns deles, mais do que outros, vão aparecer um pouquinho mais aqui, porque dentro ali da construção que eu fiz, eles ressoaram mais pra mim, tá bom? Então, a gente tem esses arcanos aqui, que tem uma energia muito invernal, e aí a gente pode entender, né, o que o inverno traz pra gente. É uma estação de recolhimento, escuta interna, silêncio. É só você imaginar, assim, né? Muitas das vezes o inverno é o período que os animais vão hibernar, né? Que eles vão no outono lá estocar comida, né? Se preparar para o inverno, porque o inverno, né? Pensando aí nesses países bem mais frios, onde neva, né? É um inverno muito rigoroso. Então acaba que eles precisam poupar energia, né? Poupar energia e estocar comida para aguentar o período do inverno até a primavera chegar. Então é um momento de não ação, não muito movimento, não é muito movimento para fora, é muito movimento para dentro. Ah, beijo, Dida. Beijão pra você, tá? Obrigadão, fica com Deus. Obrigado por ter entrado, de qualquer forma. Então é um momento de não ação para fora, mas muita ação acontecendo aqui dentro. Então, as noites longas, né? Porque, como eu falei, né? O solstício é o ápice ali da estação, né? Quando começa o inverno, e as noites mais longas, né? Quando vai chegando aqui, na verdade tem que fazer embaixo, né? Porque aí é noite. Quando vai chegando, né? Os dias vão passando, as noites vão ficando um pouco mais curtas, né? De pouco em pouco, até a gente chegar na próxima estação, que é a primavera. E aí a primavera é o primeiro dia da primavera, assim como o outono, é o que a gente chama de equinócio. Equinócio vem de dias iguais, né? Quando a gente está no equinócio de primavera, o primeiro dia de primavera, a duração do dia e da noite tem o mesmo tempo. E aí por isso que é equinócio, né? É igual, né? E aí quando a gente, só para vocês entenderem, a gente chegou aqui, né? Estamos aqui no ponto do inverno, os dias vão ficando um pouco mais longos até chegar aqui, o equinócio de primavera, onde está igual, os dias e as noites. E aí a natureza continua, é cíclica, né? Qual é a estação que vem depois da primavera? O verão. E aí a gente vai continuar andando. Os dias vão ficando maiores, as noites mais curtas, até a gente chegar no solstício de verão, o primeiro dia do verão, onde o dia vai ser maior do que a noite. E aí depois é cíclico de novo. Vai descendo até chegar no equinócio de outono, inverno e assim por diante, né? É o ciclo das estações. Então, esse é o momento que a escuridão tá no ápice. E vamos lá, deixa eu fazer um disclaimer aqui que é importante. Quando eu falo escuridão, luz, a gente está falando de aspectos simbólicos. Vamos tentar sair da ideia muito binária, dual, de que escuridão é ruim, luz é bom. Não é sobre isso, né? Todos eles é aquela ideia do yin, do yang, é a própria teoria do contraste, né, que a gente tem dentro da tradição tibetana, que a gente precisa da luz para reconhecer a escuridão para reconhecer a luz, né? Então uma precisa da outra para que elas possam existir, né, em igualdade, né? Claro que as estações convidam que a gente mergulhe nesse aspecto simbólico de cada estação, né? Mas é pra gente buscar equilibrar isso dentro de nós. Aí tinha um horário de verão, tudo tem salado bom e útil. Então, assim, as noites longas elas vão simbolizar o mergulho pessoal, né, na nossa sombra, nesse lado mais oculto, né, que aí tem tudo a ver aqui com a carta da sacerdotisa, né, que tá falando sobre esse nosso lado mais oculto. Então, a nossa sombra pessoal é aquilo que a gente evita, aquilo que a gente esconde, mas que não por isso apenas, mas guarda potenciais valiosos. Tanto eu citei o Jung, né, o pai da psicologia analítica antes, e ele diz que é na nossa sombra que está a sede da criatividade e de potenciais que a gente ainda nem parou para perceber que a gente tem em nós. Sabe aquele dom, aquela coisa que em algum momento você sente um chamado, sei lá, quero aprender a pintar, cantar, tocar algum instrumento. Aquilo já está ali na sua sombra, né? Esse desejo, mas ele precisa vir à tona, vir à luz, né? Mas para isso você precisa mergulhar lá para buscar ele de lá, né? A Jo entrou, boa noite, Jo. Bia, Kitty entrou também. Beatriz, sejam bem-vindas. Então, assim, sem escuridão, a gente não reconhece a luz. A gente precisa das duas coisas para poder caminhar de uma maneira um pouco mais segura, tá? Como eu falei, na escuridão vai viver a intuição, a sabedoria e a criatividade que a gente precisa deixar vir à tona. E também é um período de auto-perdão e libertação do sofrimento, né? E aí a gente já vai começando a chegar ali na ideia da morte, da carta da morte, né? E como eu sempre falo, gente, carta da morte
Não estamos falando de uma morte... Carta da morte, ó, peguei a carta do eremita aqui. A carta da morte, a gente não tá falando de uma morte literal, né? É simbólico, aquilo que precisa morrer dentro de nós para renascer mais forte, mais conectado com quem nós somos de verdade, né? Boa noite, Bia. E aí tem uma frase de uma monja que ela fala assim, né? Não tema a escuridão se você carrega a luz dentro de si. E eu acho essa frase muito boa, né? Porque todos nós temos luz dentro de nós. Mas é aquilo, né? Se você não reconhece, se você não valoriza essa luz, ela não deixa de existir. Mas ela fica talvez um pouco embotada, né? E é muito a ver com aqui o arcano do eremita, né? Se você vê aqui, né? Ele é esse senhor, esse sábio aqui, né? Que caminhou bastante. E ele tem essa luz aqui, né? Que se conecta com o universo. Então, essa luz que ele carrega, né? Que ele conquistou e que ele está aumentando, iluminando a própria jornada, mas também a jornada das pessoas com quem ele convive. Isso é muito importante, a gente não perder a nossa luz, né? Não perder no sentido, a gente não perde, mas assim, não esquecer que ela tá ali, né? Não valorizar essa luz, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês agora, existe alguma parte de vocês que vocês têm evitado olhar? Sim, não, só pra gente fazer aqui um senso rápido. E se alguém quiser falar além do sim e do não, tipo dizer sim, é isso aqui, tá tudo bem, você não é obrigado, mas só pra gente ter aqui uma interação aqui. Existe alguma parte de vocês que vocês estão evitando olhar por algum motivo? É bom que vocês tenham um tempinho pra escrever e eu descanso minha voz. André falou que sim. Mais alguém? Sim, sim, sim. 3 vezes sim. Ana falou que sim, várias vezes. Érica não. Tem não. Não existe resposta errada, tá, gente? A Adriana falou que talvez, a Jo falou que sim, a Anisa falou que yes. Então, assim, não existe resposta errada, tá? Tipo, se disser que sim ou que não, é o que é verdadeiro pra vocês, tá? Porque o inverno, ele convida a gente a isso. Ele convida, né? A estação, simbolicamente, convida a gente... A Nath falou que sim, Bia falou que não, Caio falou que sim. Convida a gente a olhar pra isso, né? Porque, vocês concordam? É aquela coisa bem clichêzona, tá? Quando a gente vai jogando pra debaixo do tapete, deixou de existir só porque a gente jogou debaixo do tapete? Não, né? Só ficou fora da nossa vista, mas ainda tá lá, né? E aí dentro lá da psicologia analítica, né, vai dizer que muitas das vezes isso vai sendo alimentado com o tempo, né? A gente vai jogando mais e mais e mais até que vai ficar num tamanho que a gente não vai ter como mais ignorar, né? Então vai precisar ser visto em algum momento, né? Então, para aqueles que disseram sim, já é um passo, né, de reconhecimento, que precisa talvez olhar alguma coisa no seu tempo, né, sem pressão. E aqueles que disseram que não, é que talvez já estejam fazendo esse movimento de não deixar a poeira debaixo do tapete, né. Isso é ótimo. A Tânia falou que não, a vovó falou que não, Nádia. Então, isso, então não mais, né. E a gente entra num outro simbolismo do inverno, que é um pouquinho do que a gente já tinha falado aqui com a carta... Deixa eu procurar. Carta da morte aqui. Já tinha mostrado ela, né? Carta da morte, que é o inverno como vida, morte e vida. Esse conceito de vida, morte e vida tá muito ligado à ideia da impermanência e à ideia da ciclicidade da vida, né? Porque aquilo que vive, morre e depois vive de novo enquanto se transmuta, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? A gente pode partir até para uma ideia mais espiritual, se você quiser, né? Não necessariamente... literalmente a ideia da reencarnação, né, porque nem todo mundo crê nisso, mas da própria ideia de um despertar espiritual, né, que dentro aí de vertentes do cristianismo, como protestantismo, catolicismo, né, tem a ideia de que você morre para nascer em Jesus, né, nascer em Cristo, e muitas filosofias espiritualistas têm essa ideia também. Então, vê aí qual que faz mais sentido para você. Mas no inverno a natureza ela parece morta, né, as árvores, elas perdem as folhas, né, com galhos congelados, os animais escondidos, né, nas suas tocas, poucos sons, pouca luz, né. Então é uma vida muito interna, é o interior chamando a gente, né. Tanto que as árvores perdem as folhas para conservar a energia e sobreviver. Então é uma estratégia de sobrevivência. Ela não fica seca porque simplesmente a estação fez ela ser assim. É uma estratégia para que ela não gaste energia, né? Eu falei de poupar energia antes, né? Não gaste muita energia para que ela possa aguentar o período invernal e chegar viva, por assim dizer, na primavera, né? Então é importante, né? E aí tem uma frase do Rumi, o filósofo, que ele fala, né? Seja como uma árvore, deixe as folhas mortas caírem.
E é outra frase que eu acho, assim, incrível. Porque você entende que ele tá falando, deixa as folhas mortas caírem. Ele não tá dizendo que tem que morrer coisas que são vitais, que são necessárias na sua vida, mas aquilo que já tá morto, aquilo que já tá ocupando espaço, aquilo que talvez já esteja não só te nutrindo, não tá mais te nutrindo, mas na verdade tá te sugando, né? Tá ocupando um espaço interno e impedindo que o novo venha, né? Porque a carta da morte é uma carta de renovação, de mudança, de transformação. Então, a natureza é sábia, gente. Leon Denis, né? Um filósofo, escritor dentro do espiritismo, né? Ele vai dizer que a gente pode ler a natureza como um livro, né? A natureza, se a gente tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Uma frase de Jesus, para enxergar o que a natureza simbolicamente está trazendo pra gente, a gente aprenderia muito mais, né? Então, fica aqui um convite também para que a gente possa ver beleza, poesia, simbolismos e riqueza na natureza, né? Porque ela está sempre oferecendo pra gente, né? E veja bem, quando eu falo natureza, não vamos nos colocar à parte, tá? Nós somos seres da natureza também, seres humanos fazem parte dela, né? A gente meio que faz uma distinção, né? Seres humanos e a natureza é o verde. Não, não é só isso. A gente faz parte, né, disso. Deixa eu ver o que vocês falaram. Baseado na minha vivência, reconhecer o primeiro passo, sim. Nossa, que frase incrível. Acho que você falou da do Rumi, né, que eu acabei de ler. A gente então precisa se desprender do que não nos cabe mais, do que é peso, exatamente isso. Aquilo que tá pesando é porque precisa sair de cena. Precisa deixar de fazer parte da nossa bagagem. E aí a gente chega, né, falei que ia contar história pra vocês. E quem me conhece sabe que eu gosto de contar histórias, né? Gosto muito de mitologia também, então muitas das histórias que eu conto são adaptações, né, de mitos, né? E aí, alguns de vocês conhecem o mito de Deméter, Perséfone, né? Figuras, deusas, melhor dizendo, na mitologia grega, e que é um mito que vai contar pra gente como é que nasceu as estações. Alguém conhece essa história? Já ouviu falar alguma coisa sobre? A Jo falou que estou no caminho certo. Isso aí. Se tá no caminho certo, é o que a gente falou na live passada do carro. Então, segue em frente. Você já entendeu que tá no caminho certo, é só seguir em frente. Mas vamos lá, alguém conhece, talvez, algum desse mito aí da Deméter, da Perséfone, das estações? Vou contar pra vocês aqui. Já escutou? Ótimo, então já tá familiarizada, né? Mas então, assim, vamos lá. É uma adaptação, tá, gente? O mito é bem mais longo, tem várias camadas a mais. E aí eu tive que adaptar um pouquinho pra gente poder ser um pouco mais objetivo, né? Mas assim, conta-se, né, que Deméter, ela era deusa da fertilidade, deusa da agricultura. Dentro ali de uma época, dentro da tradição grega, ela era considerada deusa mãe, assim, né? Deusa da vida e tal. E aí ela tinha uma filha chamada Perséfone, que era a sua filha adorada. Ela tinha uma paixão enorme por ela. E aí, só que chega um momento onde Perséfone, ela é raptada por Hades, que é o deus da morte, né? O deus do submundo, né? Mais uma vez aí um elemento da escuridão aparecendo. Do lado da vida, né? Que Deméter talvez representasse a vida ali naquele contexto. E aí ela é raptada por ele, por Hades, né? Levada pro submundo, sem que Deméter soubesse, a mãe de Perséfone. E aí Deméter fica desolada, ela abandona o Olimpo, né? A morada dos deuses, né? E por tanta tristeza e luto pela perda da filha, e sem saber onde ela tá, ela acaba entrando num sofrimento, numa depressão tão grande que ela não consegue, ou ela mesma não quer mais, parar para produzir, né, fornecer, melhor dizendo, para a humanidade, né, para o mundo como um todo, a vida, a fertilidade, por ser a deusa da agricultura, né, que os campos fossem férteis, né. Isso vocês imaginam que causa um caos no mundo inteiro, né. Ela procura a filha por vários lugares e não acha, até que em determinado momento ela descobre que o paradeiro da filha é no submundo junto com Hades, né? E ela vai lá resgatar a filha sem pensar duas vezes, né? Quando ela encontra a filha e tenta trazer de volta, ela descobre que a Perséfone, ela comeu romãs, sabe? A fruta romã, que é... Pera rapidinho. Pensei que tinha desligado aqui o coisa, mas apareceu um barulho aqui. Ela come romãs, né? E que dentro ali da mitologia, a romã tá muito ligada à ideia do submundo, né? Ela come alguns frutos de romã e isso a ligava, de alguma forma, ao submundo. Ela não poderia sair tão livremente assim. E aí ela então diz, olha, se eu não vou ficar com a Deméter, Deméter diz, na verdade, se eu não vou ficar com a Perséfone, ela não vai ficar... Não vou fazer mais o que eu tenho que fazer, de cuidar
do planeta, né? Fornecer a vida pro planeta. E aí isso causa um caos entre os deuses inteiros, assim. Zeus, que era o rei do Olimpo, né? Ele tem que se curvar a Deméter e intervir na situação e fazer um trato com ela e com Hades, no caso, né? Que eles dividissem a posse, por assim dizer, de Perséfone. Que por alguns meses ela ficasse no submundo com ele, já que ela comeu algumas frutas de lá. Isso já tornava ela parte do submundo. E na outra metade do ano que ela ficasse com Deméter. Aí talvez vocês já imaginem como que as estações nasceram dentro da mitologia grega, né? Qual era o ciclo das estações, né? Quando Perséfone estava com Hades no submundo, a gente tinha o outono e o inverno, né? E aí a Deméter chorava a sua ausência e por isso se explicaria, talvez, que não é o momento de se plantar, né? É o momento que no outono a gente está começando a colher, mas no inverno já não dá muito para plantar as coisas. E no período da primavera e do verão é o momento que ela tá com Deméter. E aí tem essa terra florescente em alegria, né? Então a gente tem já aí uma ideia muito clara de como que a gente precisa desse equilíbrio, né? Do submundo e da superfície, da escuridão e da luz, né? Tudo isso é muito bem linkado aqui dentro da mitologia grega, né? E aí a Perséfone, né? Eu falei que talvez... Deixei cair a carta. Falei que depois eu ia voltar a ela, né? Ela, dentro do tarô mitológico, ela... Que esse aqui é um tarô... o Cosmic Slumber, né? Ele aí tem ilustrações originais, né? Mas dentro do tarô mitológico, que associa deuses gregos às cartas, ela é representada com a carta da sacerdotisa, porque ela fala sobre a descida ao mundo interior. E aí vocês conseguem entender o simbolismo de quando ela é raptada, ela sai da superfície e vai para o submundo, ela está falando de uma jornada simbólica que a gente precisa fazer para dentro. Por isso que a carta da sacerdotisa e a deusa Perséfone, ela vai se tornar, né, a rainha do submundo, ela vai falar sobre intuição, sobre estar conectado com a espiritualidade, sobre a gente acessar o nosso mundo interior e ouvir a nossa intuição. Adentrar as nossas sombras, não para morar indefinidamente lá, mas para poder ver o que tem lá e depois levar para a luz. Por isso que ela fica metade do ano com Hades e metade do ano com a Deméter, né? Para que ela possa trazer isso à tona. Deixa eu pegar a carta que caiu aqui. Então, assim, esse é um mito, que eu acho que exemplifica bastante essa ideia do inverno, assim. Não sei se alguém aí gostaram da história, né? Sou um contador de histórias também. Deixem aí se vocês gostaram. E ao mesmo tempo, esse mito já mostra pra gente, né, que não há vida sem morte simbólica. Porque dentro dessa ideia, né, Perséfone meio que morre, porque só os mortos entram no submundo, né? Mas ela vai em vida ainda, né? A ponto de se tornar a deusa daquele lugar junto com Hades, né? Então não há vida sem morte simbólica. A gente está o tempo todo morrendo, né? Dizem, né, que dormir à noite é ensaiar a morte, né? Porque é esse momento que a gente fica suspenso, né? Para recomeçar num novo dia, né? Adoro esse simbolismo, dá um vídeo mais claro sobre a ideia do que você está falando. Ai, que bom. Essa ideia foi de trazer alguns mitos e histórias para poder exemplificar para vocês, assim. Excelente essa história e analogia, bem interessante a história, que bom, fico feliz que vocês gostaram. Mas aí, seguindo aqui, né, a ida de Perséfone ao submundo vai representar o mergulho das sombras, a transformação da consciência e algo que precisa morrer para algo renascer, né? Então, é abrir espaço, aquilo que a gente já estava conversando antes. E aí a gente já, como eu falei, natureza cíclica, né? Primavera, verão são momentos de expansão e vida exterior. Por isso que simbolismos da primavera e do verão são simbolismos que convidam a gente a sair, estar com pessoas, né? Vivenciar coisas, ação, movimento, tudo muito para fora, né? Em contato com outras pessoas, né? Amizade também são simbolismos muito grandes dessas estações, mas a ideia é para fora, enquanto outono e inverno são de recolhimento, vida interior. Então, um momento talvez de um isolamento aqui, como a gente viu com a carta do eremita, né? Quando eu falo isolamento, gente, não é que, ai meu Deus, não posso ter amigo, não posso ver ninguém no inverno. Não é isso. É falando assim, às vezes a gente tá um pouco mais dentro, a gente precisa se recolher, selecionar muito bem com quem a gente tá, o que a gente tá falando com os outros, o que a gente tá compartilhando na nossa vida com as outras pessoas. É ter esse cuidado, esse critério. Porque eu não sei vocês, né? Mas sabe quando você tá numa pegada muito... fazendo um monte de coisa, estando em vários eventos, com várias pessoas, assim, chega um momento onde, pelo menos eu, né? Chega um momento onde eu preciso recarregar minhas energias. E recarregar minhas energias é ficar um pouco mais quieto na minha, lendo, refletindo sobre alguma coisa, vendo minhas séries, enfim, né? Tendo esse momento mais comigo, né? Para que depois eu possa voltar com a energia recarregada para estar com os outros e ter o que oferecer aos outros, né? Faz muito sentido, amo verão, o simbolismo do verão aí, né? Essa ideia para fora, né? De estar com os outros, de ter esse movimento, essa ação, né?
Por isso que a gente poderia até fazer esse ranking, né? Quem é time inverno, outono, quem é time, né? Primavera, verão, né? Eu sou mais um pouquinho inverno, ali com uma pitadinha de primavera de vez em quando. É bacana ver essa similaridade, né? Quem tem acesso ao nosso íntimo também é importante. Isso. Então, quem é aquilo, né? Saber quem é digno de acessar o nosso íntimo, né? Acho que esse é o ponto. Inverno é uma estação que me deprime bastante. Então, também dizem, né, que a estação do inverno, por ter esse momento mais introspectivo, ela pode trazer coisas pra gente, né, revelar coisas pra gente, ou deixar a gente numa situação se não uma coisa depressiva, né, mas mais introspectiva, né. E aí a gente, por exemplo, se você já diz, Adriana, que você sente isso já em relação ao inverno, já é um alerta do, o que eu posso fazer para lidar com isso? Se eu já sei que é uma estação que me deixa um pouco mais para baixo, de que recursos eu posso utilizar para poder lidar com aquilo que está me deprimindo, né? E não no sentido de negação, tá? E nem de ser bélico com isso. Eu tenho que rechaçar isso, eu não posso sentir isso. Não. Todas as emoções são válidas, são mensagens que o nosso inconsciente, que o nosso corpo está mandando pra gente, para que a gente possa organizar e equilibrar-se, entende? Então é ver o que faz mais sentido para você, assim. Se você já sabe que é uma situação assim, talvez buscar ferramentas e recursos para que possam te manter minimamente equilibrado ou entender as mensagens desse inverno interior, né? Tá querendo te passar. Então o inverno simbólico é esse convite de olhar para si, se isolar, buscar o autoconhecimento, sim, exatamente esse tipo de coisa. Pensa na ideia de solitude, é isso, né? Quando eu tô falando de isolamento, eu não tô falando de solidão, né? Estou falando de solitude, né? De estar bem consigo mesmo, de aproveitar a sua própria companhia. É muito bom estar com outras pessoas, mas a pergunta que fica você fica bem consigo mesmo? Você tá tudo bem ficando com seus próprios pensamentos, na sua própria mente? Né? São perguntas válidas pra gente poder absorver a mensagem do inverno pra gente. Eu nasci no inverno, mas me identifico com o verão, É exatamente isso, né? A gente vai estar ali meio que... É porque, gente, do mesmo jeito que eu falo que o tarô, a gente tem todos esses arcanos maiores dentro de nós, as estações são coisas que nós temos dentro de nós mesmos. Ninguém é só verão o tempo inteiro. Por mais que a pessoa ame o verão, ela vai ter momentos de introspecção, porque faz parte do ser humano, assim, né? Pessoas extrovertidas, elas podem ser muito pra fora, mas elas têm um momento que elas estão com elas mesmas, e tá tudo bem, né? A gente não se forçar a ser uma coisa ou outra que a gente não é. É a gente aceitar, né, entender e acolher o que somos e se permitir experimentar coisas com os outros, né? Não ser de outra forma, né? Mas expandir um pouco mais, retrair um pouco menos, tá tudo bem, né? É esse movimento, né? É esse movimento do coração, sabe? Da expansão e da retração, né? Pra bombear o sangue. A natureza o tempo inteiro, como eu falei, a natureza tá ensinando pra gente isso. É esse movimento de expandir e retrair, expandir e retrair. Isso tá trazendo vida pra gente. Coloca a mão no seu coração agora, sente. Sente o seu coração bombeando sangue e imagina que é esse movimento que ele tá fazendo. De expandir, retrair. Expandir, contrair. E é isso que tá mantendo você vivo. É esse momento de expansão e recolhimento que tá mantendo você vivo. Isso é tão bonito. Eu não tinha nem colocado isso no roteiro, tá? Veio agora. Eu amo ficar comigo. Que bom, Adriana. Essa é ótima. Acho que é uma das melhores coisas que tem, quando a gente ama a nossa própria companhia. A Anisa falou exatamente, eu amo minha própria companhia e tenho debates internos com meus pensamentos. É isso, é conversar consigo mesmo. Nunca tinha visto dessa forma, mas tem tudo a ver, a Tânia falou, exatamente. Que bom. Fico feliz de ter trazido uma nova percepção, Tânia. E aí, seguindo mais uma pergunta aqui pra vocês, né? Tudo vai cair na prova, tá? Vocês têm respeitado as suas necessidades de expansão e de recolhimento? Ou vocês acham que vocês estão só numa polaridade, só? Só expansão, ou só pra dentro? Academia de único, ótimo. E aí, vocês têm respeitado, sim ou não? Vocês têm respeitado as necessidades de expansão e de recolhimento de vocês? Às vezes aparece um negócio aqui que eu acho que é do Instagram, mas não é não. Então vamos lá, e aí, vocês têm respeitado as necessidades de expansão e recolhimento de vocês? A Erika falou que tá caminhando pra isso, é isso. Tá caminhando, já tá ótimo. Muito pouco, sou muito espaçosa. A Tânia tá tentando. É isso, é aquilo que eu falei, gente. E a Nisa também corroborou aí no chat. Quando a gente já reconhece, é o primeiro passo. Tá tudo bem.
né? Acho que a coisa mais difícil é quando a gente está na inconsciência. Quando está no inconsciente, a gente não consegue nem reconhecer. Por isso que eu sempre falo, né? Qual é o primeiro passo da mudança? É o reconhecimento da necessidade dela. Se você não reconhece que precisa mudar, você chegar pra mim e falar que eu preciso mudar não afeta em nada na minha vida. Então, é a ideia de reconhecer é o primeiro passo. Tá tentando, tem respeitado assim na medida do possível. Ana falou que pior que não, deu risinho. Andréia não. Caio falou ainda não. Então, assim, aí essa é uma pergunta que vocês não precisam responder no chat. E aí eu só devolvo pra vocês, aí vocês anotam, depois dever de casa, sei lá. Por que não? Porque não estamos respeitando. Eu tô me colocando nessa também, tá? Eu também não tenho respeitado essa necessidade o tempo inteiro, não, né? E aí, por que a gente não tá conseguindo fazer isso, sabe? Aí depois vocês refletem entre vocês. Quando tá no automático também não acaba reconhecendo, exatamente. Quando entra no piloto automático, não tem presença, não tem consciência, né? Quando entra o piloto automático, a consciência sai. E aí, seguindo aqui, tradições antigas viam o inverno como a luta da luz contra a escuridão. Então, a gente tem esse período, né, falando mais desse simbolismo aí, de algumas tradições, né, pensando, né, no outro hemisfério, que é a ideia do dia 21 a 24 de dezembro, a gente tinha a ideia que entra ali o inverno, né, pra eles lá, pra gente entra o verão aqui, mas tem essa ideia de que são de 21 a dia 24, o sol tá lutando, e no dia 25 é a vitória simbólica do sol, né, pensando ali no primeiro dia do inverno pra eles. E as tradições persa e romanas chamavam isso de... Vou gastar meu latim com vocês, tá? De Natalis Solis Invictus, que seria algo como o nascimento do sol invencível. E aí eu fico pensando, né? Será que foi o acaso? Pergunta capciosa. Será que foi o acaso que elegeram o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro? Pensando, tá? No outro hemisfério, não no nosso. Onde Jesus nasceu, no caso, né? Será que acha que foi acaso que escolheram o dia 25 como nascimento dele? Só por isso, assim. Pensando que já existia essa tradição, tá? Da vitória da luz no dia 25. Será que foi o acaso que escolheram, que a Igreja Católica escolheu colocar o dia de nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Assim, fazendo o ponto que, assim, não sei se vocês sabem, né? Mas Jesus não nasceu no dia 25, né? Historiadores vão dizer que não tem uma data exata, mas é muito provável que ele tenha nascido lá para abril, março, alguma coisa assim, né? Mas não existe um consenso entre datas. Mas o que se tem certeza é que ele não nasceu no dia 25. Acaso não existe, então não. Então, só que aí não é nem questão de acaso, né? É questão mesmo de escolha. Porque muitas festas pro Deus Sol de muitas culturas eram realizadas ali pelo período do inverno, do começo do inverno. Então, esse período, né, do dia 20, dia 25, dentro da cultura romana tinha alguns deuses, sendo o deus Hélio, que é o deus Sol, tinham festas em homenagem a ele, né? E aí a Igreja Católica, de uma forma de tentar... não tem como combater uma festa tão antiga e que já trazia tantas pessoas para essa festa, né? Então não tinha como simplesmente falar que aquilo estava errado. Então eles decidiram, aí se na verdade a gente falar que esse Deus aí na verdade é Jesus que estava nascendo nesse dia. E aí eles só substituíram, né? É aquele meme da Bela Gil, né? Qual é? Você pode substituir isso por isso. E eles substituíram, então, muitas culturas, né, que tinham deuses do sol nascendo por essa data, e eles colocaram Jesus ali no caso, né? E aí você conseguiu, né? Até porque, gente, a Igreja Católica, ela nasce ali com o Império Romano, né? Então, não foi à toa, né? Se não foi o acaso porque o acaso não existe, foi de caso pensado. Enfim, só pra gente entender, porque já existia aí um simbolismo da luz vencendo a escuridão. Então, Jesus sendo essa luz que nasce no mundo, eles acabam trazendo, como a Renan falou, e ressignificando, né? Ressignificando, a gente só direcionou aqui pro que a gente queria, manteve o simbolismo e colocou Jesus como garoto propaganda. Então era mais fácil fazer isso, né? E isso me lembra uma outra história. Eu já citei ele aqui no começo, o antropólogo Mircea Eliade. E aproveitar para comercializar. Isso aí é depois, né? Aí a gente já capitalizou a parada toda, né? Citei o antropólogo Mircea Eliade no começo dessa live. E ele tem uma história interessante, né? Ele era um antropólogo, então ele visitava culturas, tribos indígenas, né? Agrupamentos, né? Para poder fazer estudo dessas culturas, né? E das suas tradições. Ele conta num dos livros dele que em determinado momento ele visitou uma tribo indígena e enquanto eles estavam lá, ele presenciou um eclipse solar. E ele achou muito curioso que quando o sol começou a ser encoberto,
todos os indígenas saíram, assim, né, das suas casas e começaram a fazer muito barulho com objetos, né, um grande estardalhaço, assim. E aí ele ficou curioso, ele chegou ali no xamã, né, que era o responsável por aquele espaço, e perguntou por que eles estavam fazendo aquilo. Ele achou curioso, assim, né, essa sincronicidade do sol começar a ser encoberto e eles começarem a fazer uma algazarra, assim, de muito barulho. E aí o xamã respondeu que aquilo era para afastar as sombras, impedindo que o sol fosse engolido. Só que aí o Mircea Eliade, né, como um bom europeu, ele achou, nossa, que curioso, né? Esse povo, tipo, tá batendo, achando que bater palma aqui, fazer barulho aqui, vai impedir que o sol lá em cima é um eclipse, ele não sabe o que é eclipse, sabe? Enfim, teve ali seus questionamentos, né? Um tanto estereotipados, por assim dizer. E aí no dia seguinte, ele decide voltar ao xamã e falar, olha, eles realmente acreditam nisso? Que eles vão conseguir impedir que o sol seja tragado por causa desse barulho? E aí eu vou até precisar ler aqui, né? Porque fica mais bonito ler nas próprias palavras, né, que ele colocou no livro, né? Ele fala assim, o xamã ri e diz pra ele assim, vocês acham que o sol que estamos tentando proteger é aquele lá no céu? Esse já venceu a escuridão há muito tempo. Mas o sol dentro de nós ainda tá lutando. E se a gente não torcer por ele, ele não vence. E essa frase final acho que é a mais bonita, assim, pra mim, né? Ele fala, e se a gente não torcer por esse sol, ele não vence. E o que ele fala sobre isso, né? O que depois ele diz, né? Isso mostra uma sabedoria ancestral, milenar e simbólica, mostrando que eles estavam fazendo aquele barulho, não porque eles imaginavam que isso ia impedir do sol ali ser encoberto, mas porque era um momento onde a gente precisava torcer por nós mesmos. Fazer essa luz que nós temos em nós brilhar. Fazer essa luz vir para fora. E a gente faz isso torcendo, a gente faz isso reconhecendo, a gente faz isso alimentando essa luz, essa chama interior que a gente tem. Então, naquele momento, aquela tribo indígena mostrou isso para ele. É bem profunda essa frase, realmente. E aí a pergunta que fica pra gente é, a gente está torcendo pelo nosso sol interior? A gente está fazendo um movimento ativo para poder trazer essa luz que a gente já está carregando cada vez mais para fora? Porque a vida é corrida e muitas das vezes é uma coisa para fazer, mil problemas na cabeça, mas a gente só tem a gente aqui, né? Não tô falando de um ponto de vista espiritual, porque se você cria uma espiritualidade, ela tá amparando a gente. Mas eu digo, a gente tá com a gente. A gente precisa se acolher, a gente precisa reconhecer o nosso valor, porque quando a gente não reconhece o nosso valor, a gente deixa que as outras pessoas façam coisas conosco que não são saudáveis, que não são dignas, porque a gente não se reconheceu que a gente merecia mais. Então, essa ideia, né? O nosso sol interior precisa de apoio. E o mais legal de tudo é porque eles fazem isso em grupo. Cada um tá lutando ali pro seu sol vencer, mas eles estão juntos, se apoiando. E aí isso a gente poderia pensar em senso de comunidade, de pertencimento, união, relações verdadeiramente afetivas, saudáveis pra gente, que a gente precisa construir. Porque é isso que vai potencializar a nossa luz. Não porque essa pessoa está me dando a luz dela, mas porque o afeto e o carinho e a união que a gente tem potencializa que eu tenha mais força para fazer isso por mim. Entendem? Eu acho essa história fantástica, assim. Eu já contei ela incontáveis vezes, porque eu gosto muito dessa forma de a gente pensar, sabe? Espero que vocês tenham gostado dessa história também. A Adriana falou que achou profunda a frase, então eu imagino que tenha gostado. E é bacana isso, assim, né? E aí, como perguntinha aqui pra vocês, né? Pra vocês poderem participar também, né? Vocês acham que o sol interior de vocês também tá precisando de apoio pra vencer essas sombras? Eu só tô fazendo pergunta de sim ou não pra que vocês se sintam mais confortáveis pra responder, tá? Mas se alguém quiser colocar mais extenso a resposta, não tem problema nenhum, tá? Só pra vocês se sentirem mais tranquilos pra poder participar. Mas aí, Renan falou que é fantástico mesmo. Mas aí, será que o sol interior de vocês está precisando de apoio para poder vencer essas sombras? A Jo, eu vejo aqui Lênia, eu falo Lênia, a Jo falou que sim. A Adriana falou, interessante também que o silêncio dá espaço para infinitas coisas, enquanto o barulho nos faz focar no que estamos fazendo ou pensando. É exatamente isso, né? Só que ao mesmo tempo, pode ser que sim e pode ser que não. Porque o espaço para o silêncio, muitas das vezes, se você não consegue lidar com o silêncio e com o que surge dele,
você vai ser tragado, né? Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas, né, falam como que silenciar é às vezes focar em uma coisa. Se eu tô aqui nesse momento, né, muitos meditadores, né, mestres da meditação falam, né, que a meditação nada mais é do que estar no presente. Então, se nesse momento eu tô aqui gravando a live pra vocês, eu tô aqui gravando a live pra vocês. Eu não tô pensando que eu tenho que ir fazer não sei o que amanhã. Não, eu tô aqui, eu tô inteiro aqui, né? Aí eles falam, né, se você tá lavando uma louça, se lave a louça. Faça isso, com inteireza. Se você tá ali varrendo um chão, vai varrer o chão, mas com presença. E em silêncio, né? Estando presente naquele momento, sem precisar de distrações para poder conseguir fazer aquilo, né? Não tô condenando esse tipo de coisa, tá? Porque eu sou uma pessoa que adora ouvir um podcast, uma música enquanto eu faço as coisas. Mas digo que a gente pode conseguir isso, não é impossível, né? Do mesmo jeito que o barulho, às vezes, pode causar ruídos que tirem a gente do nosso foco. E aí você tá aqui, eu tô aqui gravando pra vocês, fazendo a live com vocês, mas tô aqui, sei lá, tomando conta de não sei o que, mexendo aqui no computador, enfim. E aí você não focou em nada, de fato, né? Você tá em vários lugares ao mesmo tempo e não tá em nenhum. Então é interessante ver, né, como cada pessoa vai lidar com o silêncio, com o barulho de uma forma diferente. Deixa eu ver aqui se vocês falaram. Com toda certeza sim, né? Que precisa do apoio, né, pra vencer as sombras. A Nádia também. Acredito que sempre precisa, a Erika falou. Precisamos um dos outros, assim, acredito. Isso, interdependência, né? É o nome disso. No meu caso, constantemente. Consigo acender fagulhas por vezes, mas é uma batalha constante, é isso. E as batalhas vão acontecer. Mas se a gente tem uma boa retaguarda, né, espiritual, material, de amizade, laços que nos sustentem, uma rede de apoio saudável, a gente consegue vencer essas batalhas, sabe? E aí, a gente tem mais história, né? Porque eu sou essa pessoa. Já tá quase acabando. Eu achei que eu fosse demorar mais, mas acho que tá quase acabando. Eu acho que eu tirei alguma coisa aqui. Mas vamos lá. Peraí, que a Ana falou. A questão que fiquei pensando na sua fala agora é que é mais fácil ajudar o outro a se enxergar e é difícil colocar a luz em mim mesmo. Que é aquilo, né? Às vezes a gente, quando tá muito pra fora e tem certos receios, e com boa intenção, tá? De olhar para as nossas próprias questões, a gente se coloca às vezes muito disponível pro outro. Mas a gente não se coloca tão disponível para nós mesmos, né? Porque se colocar disponível para nós mesmos e mergulhar nessas sombras, como a gente falou lá no mito da Perséfone, é olhar para as sombras, e olhar para as sombras nem sempre é prazeroso. Muitas das vezes não é, tá? É incômodo, causa desconforto. E a gente não quer isso. Ao menor sinal de desconforto, saia, fuja. Geralmente esse é o nosso modus operandi, sabe? Então, só que assim, quem muito foge da sombra, uma hora ela te pega. Não era nem pra fazer piada, mas me veio essa frase na cabeça. Quem muito foge da sombra, uma hora ela te pega, porque ela não deixa de existir. Então é muito melhor, é claro, né? Se você tá dentro de um processo terapêutico, um psicólogo, te ajudando a fazer isso, nossa, é fantástico, né? Tem ferramentas como o tarô pra te ajudar, uma pessoa capacitada pra poder te ajudar, né? Outras pessoas também, de outros tipos de técnicas, né? Terapêuticas e tal. Isso é sempre bom fazer com algum tipo de acompanhamento, até amigos, pessoas que você ama, que possam estar ali segurando sua mão. Porque fazer sozinho isso é um pouco complicado. Mas não é impossível que a gente faça esse movimento, sabe? Porque é muito louvável que a gente ajude os outros a enxergar a própria luz. Mas a gente também precisa se ajudar, sabe? Porque é aquilo, né? Copo vazio não enche outro copo. Então você precisa minimamente regar esse seu jardim, cuidar de si, pra estar bem pra fazer isso pelos outros também. E a Nath falou exatamente isso. E aí a gente tem aqui um outro mito que eu também gosto bastante, que esse é um mito, não sei se... Assim, se alguém não conhecer aqui algum mito da mitologia grega, né, que é mais mainstream, acho que esse aqui talvez seja mais difícil, né? Esse é um mito japonês. Lá do panteão dos deuses japoneses, que é o mito de Amaterasu. Amaterasu é a deusa... é a principal deusa do Japão, né? É a deusa do sol, né? E pra quem já viu a bandeira do Japão, né? Ela é só aquele círculo vermelho que simboliza o sol, né? Por isso que é a terra do sol nascente, né? Então ela é a deusa mais importante lá do panteão do shintoísmo e tal. E conta-se, né, que essa deusa, ela vivia em harmonia, né? Provendo vida, né? E sol também é um sinônimo de vida, né? Provendo vida ali pro mundo, né? E ela cultivava suas flores perto da gruta onde ela morava. Ela tinha um irmão chamado Susanoo, que num ato impulsivo destrói seus jardins apenas por... Aí a Renan falou que quer mito de Yorubás. Já falei. Preciso dessa aula, né? Conheço alguns aqui que podem me ajudar nisso, e você é um deles.
Eu posso trazer numa próxima vez também. E aí o seu irmão, né, Susanoo, destrói o jardim, que ela era as coisas que ela mais amava, as flores, né? E ela, tomada pela tristeza, olha, muito parecido também com a Deméter lá, né? Você vai ver que tem várias similaridades, né, entre os mitos, de tradições e filosofias diferentes, né? A Tânia falou, boa noite, vou precisar sair, amém. Juro que vou regar mais o meu jardim. Boa noite, Tânia. Obrigado demais por você ter vindo aqui hoje participar. Amanhã eu vou te dar um abraço bem forte. Por isso também, tá bom? Mas obrigado, tá? Uma boa noite. Fica com Deus. E vamos lá. E aí ela, tomada pela tristeza, Amaterasu então se recolhe na sua gruta e sela a entrada com uma rocha, mergulhando o mundo na escuridão. Pensa, ela é a deusa do sol. Se ela se esconde, o sol deixou de aparecer. Ela é a própria luz, né? E aí a terra adoece. Sem o sol, a terra começa a definhar, né? Mais uma vez, os outros deuses ficam... beijo, até amanhã. Os outros deuses ficam, assim, preocupadíssimos, né? Porque, enfim, a humanidade tá acabando, o mundo tá acabando, porque ela se escondeu, né? Porque ela tá tão triste nesse nível. E aí eles se unem para trazê-la de volta. O Moikane, que é o deus da sabedoria, se une com a deusa Uzume, que é a deusa da dança e da alegria, e pede que ela dance na frente chama todos os deuses pra frente da gruta e pede que ela dance e faça brincadeiras, né? E aí todo mundo começa a adorar a dança dela, começa a rir, a gargalhar e tal. E aí a Amaterasu ouve os barulhos de dentro da gruta, ela fica assim, o que tá acontecendo, né? Aí ela começa assim a abrir a gruta um pouquinho pra poder enxergar. E aí nisso, quando ela abre o suficiente, esse deus da sabedoria, o Moikane, ele vai lá e puxa ela, né? E aí ela se encanta com a dança, né? Da deusa também. E aquilo meio que dissolve a tristeza que ela tem, né? E aí a vida é restabelecida, né? Dentro daquele panteão. É uma história que parece até um pouco boba, né? Mas claro que ela é rica em simbolismos, né? Você tem ali a alegria tirando ali daquele momento de tristeza, tirando desse momento de dificuldade, e fazendo ela ver a vida com outros olhos, né? Tanto que em mitos posteriores ela até vai fazer as pazes com esse irmão dela. Então a ordem é restabelecida, o equilíbrio entre a luz e a sombra, o equilíbrio. E essa é a palavra importante, tá? Equilíbrio. Não é que, meu Deus, agora a luz veio, só tem luz. Não. A noite precisa acontecer, a escuridão precisa existir. O equilíbrio foi restaurado e a vida conseguiu continuar da melhor forma possível, assim, né? E aí a gente já vê as semelhanças com os outros mitos e histórias que eu contei. A luz se recolhe, automaticamente o escuro e o frio se instalam. O retorno da luz é igual ao renascimento da consciência e da vida, né? Consciência e a vida como biológica até, né? A dança dos deuses ali, né? Todo mundo feliz naquela harmonia, mostra o esforço coletivo para trazer a luz de volta. Então, para a gente poder manter, pegando uma coisa coletiva mesmo, né? No mundo, para que a luz possa se fazer presente no mundo, precisa ser um esforço coletivo, mas ao mesmo tempo de cada um. Cada um fazendo aquilo que cabe, né? Imagina, se todo mundo é uma luz e todo mundo está alimentando a própria luz, a gente está trazendo mais luz para o mundo. A gente está oferecendo mais luz para outras pessoas, né? E pessoas que estão lidando mais saudavelmente com a sua própria sombra. Então essa é uma parte muito importante, assim, né? E até eu ia fazer talvez essa live daqui a 2 dias, porque essa deusa, Amaterasu, ela é celebrada no Japão em 2 festividades, assim, né? No dia 21, lá no solstício de inverno, né? Também como a gente viu. E aqui também no dia 17 de julho, né? Que tem algumas procissões lá pelo Japão, né? Acho que não é tão mais forte assim hoje em dia, mas ainda existe alguns templos dedicados a ela. Então, dia 17 de julho, na quinta-feira, né? Seria um dia também que ela é glorificada, por assim dizer. E aí, eu acho que esse é o último tópico. O último tópico. A gente começou uns 10 minutos depois que deu, né? Então, a gente falta uns 6 minutos para fazer 1 hora aqui de conversa. Vamos lá. Então, vamos aguentar. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem aí? E aí a gente tem dentro da tradição celta, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Já citei tradição romana, igreja católica, e conto, mito grego, japonês, tribo indígena, enfim, tem espaço para tudo aqui. Faltou o Yorubá, vai vir aí numa próxima edição. E agora a gente entra na roda celta, na filosofia celta, né? Dentro da tradição celta. Que aí tem o que eles chamam da roda da vida celta, né? Ela é composta de 8 rituais ou festivais, né? Que celebram e se conectam com energias específicas. Eu vou dizer os nomes dele aqui, vou gastar, eu nem sei exatamente, não existe uma língua celta, não sei, mas vou tentar gastar aqui meu vocabulário de outras línguas, talvez mortas. Que é o Samhain, que é a noite das bruxas, o Lita, que é o solstício de verão, né? O Imbolc, que é a noite do fogo,
o Mabon, que é o equinócio de outono, o Beltane, que é o ritual do amor, o Iuli, que é onde a gente está agora, né, o solstício de inverno, né, dentro ali do inverno, o Lamas, que é o ritual da colheita e da prosperidade, e o Ostara, que é o equinócio de primavera. E aí você vê que são 8 festividades, 4 delas correspondem às nossas estações, né? Outono, inverno, primavera e verão, né? Os seus dias primeiros ali. Porque, como eu falei, se diz que, na verdade, a gente tem... não é como a gente tivesse 8 estações, né? Mas 8 pontos onde essas energias das estações estão meio que começando, assim, né? Então, por isso que são 8, né? O dobro ali das estações, né? E aí aqui a gente está nesse momento do Iuli, que também na tradição celta é o solstício de inverno, que é quando a grande mãe, né? Ela não tem um nome, essa deusa, ela só é a grande mãe. Ela dá a luz ao novo deus solar, que curiosamente também é no solstício de inverno. A gente pegou lá a ideia de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. Os deuses solares, a maioria deles nascem ali no inverno. Você pensaria assim, pô, mas é um deus solar, teria que nascer no verão, né? Que aí é a ideia do dia, do sol, não. Porque eles nascem, porque o inverno também é um momento espiritual. É um momento profundamente espiritual. Das estações ele é o maior, tá? Porque se você vê, né, a primavera seria ali o nascimento da infância, né, melhor dizendo, o verão, a juventude, essa força física, né, o outono, a maturidade, e o inverno seria ali já a velhice, morte, né, para continuar esse ciclo. E aí, então, esse momento mais espiritual, onde a morte simbólica está mais presente. Por isso que muitos deuses são gestados, muitas figuras, né, deuses importantes para muitas tradições religiosas, eles são gestados ou nascem ali, nesse momento do inverno, né? Porque aí no verão eles têm o esplendor deles, né? Tem o esplendor da sua luz, né? Mas ela precisa nascer em algum momento. E aí por isso que muitos deles acabam nascendo no inverno, né? E aí, então nesse momento, o que eles faziam? Bem festa junina. Acendiam fogueiras, dançava-se para atrair fortalecimento e transformação interna e externa. Então vocês estão vendo que todas essas tradições que a gente citou aqui hoje, elas estão falando sobre comunidade, pertencimento, união, fortalecimento através do coletivo, resgate da luz em meio às sombras no coletivo, cada um fazendo sua parte também. Então você vê que várias tradições já trabalharam isso há muito tempo, né? É aquilo, gente, simbolismo precisa muitas das vezes ser resgatado, porque às vezes a gente faz coisas hoje que a gente não tem muita noção do porquê que a gente faz, mas são tradições que vêm de muito tempo, né? E tem até algumas vertentes, né, filosóficas, né, que vão falar daquilo que a gente chama de egrégora, né? Que o que seria uma egrégora, né? Seria quando muitas pessoas vibram, né, numa determinada ideia, relacionam alguma coisa como algo sagrado ou importante, aquilo meio que vai se tornando uma egrégora, um grupo, uma energia que está emanada naquilo. E as estações não são diferentes, independente da sua tradição religiosa ou se você não a tenha. Porque são simbolismos. E como simbolismos, como Jung vai dizer lá, né, na sua literatura, ele vai dizer que isso já está no inconsciente coletivo. Você não precisa, muitas das vezes, conscientemente saber, poxa, nossa, o verão é uma estação de muita energia, porque a gente já vê isso na prática, né? O verão é convidativo, né? Daí você não precisa ninguém assistir tudo isso que eu falei para, de alguma forma, intuir que o inverno te coloca um pouquinho mais, porque fisicamente o nosso corpo já sente isso. Muitas pessoas, né, relatam, né, que no inverno eles sentem mais sono, porque é um período onde a noite é maior. E é a noite que meio que vai instigando a gente, né? O cansaço, claro, mas biologicamente, né? É a noite, é a escuridão que vai preparando a gente para o sono. Se a gente tem mais tempo de noite, né, de escuridão, o nosso corpo já entende que ele precisa dormir mais. Tanto para preservar a energia, né? Porque faz um esforço a mais para poder se manter aquecido, do que de forma contrária, né? Lá pensando no verão. Deixa eu ver o que vocês falaram. Ela falou, interessante chegar às estações nessa linha do tempo, buscar o coletivo para além de aquecer, né, no fim do inverno, mas no apoio mútuo, para passar por essa fase mais introspectiva, exatamente isso. Mas é aquilo, né, é selecionar bem aquelas pessoas, né, e também ter esses momentos consigo mesmo, assim, de estar com a sua própria companhia, de apreciar a sua própria companhia, para voltar mais fortalecido por esse convívio em sociedade. E assim, a gente terminou a parte mais expositiva, eu quero saber o que vocês acham. Mas a gente, do mesmo jeito que a gente fez semana passada, eu quero fazer uma visualização com vocês. Coisa simples, tá? Visualização guiada, assim. Não é bem uma meditação, né? Porque eu vou estar guiando vocês aqui. Só que dessa vez eu escrevi, né?
Então eu vou precisar não fechar os olhos para poder conseguir ler aqui a ideia central com vocês. Tudo bem? Vocês topam então fazer essa visualização para a gente poder encerrar? Quem topa diz que sim. Ou dá coração, sei lá, não sei se dá pra dar coração aqui também. Outra vez alguém deu coração, então não sei. A Nisa falou que sim, topa, fazer visualização. Todas as estações são necessárias. Nádia, é isso aí, exatamente. Não tem como a gente pular, gente. Ah, tá dirigindo, Adriana, então melhor não fazer a visualização agora. Só vai ouvindo aí que já funciona. Imaginando. Sim, sim. Mas cai também. Mas isso que você falou, Nádia, é muito importante. Não tem como a gente excluir, sabe? Ah, eu não quero passar pelo inverno porque eu gosto do verão. Meu amor, você vai ter que passar. Pra você chegar nesse verão que tanto te importa, você vai ter que vivenciar o inverno, né? E aí muitas das vezes a gente poderia até ir pra outros caminhos aqui, né? Porque é um tema muito rico, gente. Eu tive que condensar muita coisa. Um parênteses aqui pra vocês, tá? Esse documento que eu fiz aqui no computador, né, no Word, ele tá com 5 páginas, mas ele tá com 5 páginas porque eu tive que reduzir ele pra poder caber aqui do lado pra eu conseguir ler, né? Mas ele tava acho que com umas 4 páginas e tal. Mas isso é uma adaptação, porque esse documento eu tenho ele, eu já fiz esse estudo em outros espaços, algumas vezes, né? E acho que a primeira vez ele tinha, sei lá, umas 15 páginas, assim, de muita informação, de muita coisa bacana, assim. Mas que não dava pra ficar aqui falando sobre tudo, né? Então, precisei adaptar, né? Bastante. Mas é muito rico, então a gente precisa se aventurar nessa ideia das estações, né? Essa ideia das lives, né? De a gente se aventurar nas estações, nos simbolismos, naquilo que ela tem a oferecer pra gente. Sim, sim, sim. Só preciso falar que precisamos de live do inverno, parte 2 e 3. Ah, se vocês quiserem, a gente pode ver aí, né? Uma outra oportunidade de ter mais 2 meses de inverno. Então, como eu falei, vou tentar ver as cartas aqui, esses arcanos que eu mostrei pra vocês pra gente poder conversar. Mas aí a gente pode ver, talvez, se vocês engajarem aí pra uma outra live, vocês também trazendo perguntas, reflexões, vivências também. Eu acho que é muito bacana pra gente poder trocar. Mas vamos lá, então, fazer a nossa visualização. Tirando a Adriana, que tá dirigindo. Precisa não. Então, vamos lá. Antes o quê? Entendi. É antes de eu fazer a visualização ou antes do quê? Mas, de qualquer forma, ó, vou pedir, então... A agenda da semana tá aberta. Marketing trabalha, né? Tá aberta, a agenda das leituras de tarô estão abertas. Então, quem quiser também. Se gostou. Quem já fez leitura aqui comigo, alguns de vocês já, sabe que eu gosto muito dessa vibe, né? Então, o meu tarô, quando eu abro, é pra gente poder refletir, mergulhar, né? Claro que aí, estando com a pessoa, a gente vai mergulhar na sua própria história, naquilo que a pessoa quer abrir, conversar. Então, são valores primordiais do meu trabalho, né? O acolhimento, a abertura, os simbolismos, né? Que é esse caminho interpretativo pro tarô. Então, quem quiser, tá aberta a agenda. Mas obrigado por ter perguntado, Anisa. Mas vamos lá, então, para nossa visualização. Eu vou pedir, se vocês quiserem, se vocês puderem, que vocês fechem os olhos de vocês para poder facilitar a concentração. Mas, se vocês não quiserem fechar os olhos, tá tudo bem. Pode ficar de olho aberto. Só que seguindo a minha voz. Peraí. Eu já fiz mais uma vez, gente, é incrível. O Sensível me ajudou muito nessa caminhada, recomendo muito. Obrigada, Nisa, que bom. Bom ter você aí como consulente fiel. Mas vamos lá, então. Vou pedir, então, para vocês respirarem fundo algumas vezes comigo. Peraí, a Adriana falou como acessar a agenda. Então, só mandar uma mensagem pra mim. Você pode mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, ou lá no link da bio, tem ali todas as minhas redes sociais, você pode ter o meu WhatsApp lá. E aí você pode mandar uma mensagem pra mim, que aí a gente pode conversar pra marcar direitinho, tá bom? Sem problemas. Então vamos lá, respirando fundo. Deixando o ar entrar, soltando pela boca. Mais uma vez. Soltando pela boca. Deixando se conectar com você mesmo, com aqueles seres que você acredita, que te tutelam. Com absoluta certeza se fazem presente nesse momento também de conexão. Continuando então com os olhos fechados,
Eu quero que vocês imaginem uma noite escura, dessa de inverno, de tudo isso que a gente falou hoje. Pode ser em qualquer lugar, um lugar que vocês gostem, um lugar que seja afetuoso para vocês. Se visualizem nesse espaço. Sinta o frio, o silêncio e o que mais vier na sua mente. Mas perceba que dentro de você existe uma pequena chama. Essa chama é a sua esperança, a sua essência, é a sua luz. Essa chama queima dentro de você com as suas cores alaranjadas, amarelas, e ela vai fazendo esse movimento de expansão e retração, semelhante ao seu coração. Que você possa sentir o calor dessa chama arder, aquecer você, não só o seu corpo, mas o seu sentimento, a sua mente, o seu coração. A cada respiração sua, essa luz cresce, essa chama irradia, silenciosa, mas firme. Agora veja essa luz iluminando o seu interior. Acolha tudo que surgir, sem julgamento, sem peso, sem cobrança. Inspire fundo e sinta que ao mesmo tempo, no escuro, você carrega tudo o que você precisa para atravessar esse inverno. Tome uma respiração mais profunda. Solte pela boca. Mais uma. Soltando pela boca. Quando você estiver pronto, pronta, abra os olhos bem devagar e trazendo essa luz com você. Todo mundo voltou? Tá voltando? Me falem aí o que vocês sentiram, se foi bom, conseguiram fazer. Tem coração aí, então alguém já voltou. Como que vocês estão? Conseguiram fazer essa visualização? Se não conseguiram, tá tudo bem também, gente. Às vezes, também tem dificuldade, às vezes, de fazer umas visualizações. A Anisa falou que se sentiu abraçada, que foi ótimo, que bom, eu fico feliz que você tenha sentido isso. Gratidão, obrigada, eu que agradeço pela presença. Kai falou que paz, sentiu paz. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Também, se vocês puderem, quiserem responder aí, o que essa chama dentro de vocês mostrou para vocês? Se tiver algum vislumbre. Não existe respostas erradas, né? Como eu sempre falo, tá? É muito comum que às vezes em visualizações a gente se sinta coisas que não foram aquilo que foi falado, né? E tá tudo bem. A Lene falou que sentiu força, que bom. É uma força que você já tem, tá? Já tá dentro de você. Ai, que show. Já quero live só disso. De quê? De visualização? Vou pensar, posso gravar uns vídeos desse pro canal, né? Pra deixar lá para as pessoas acessarem depois. Posso fazer alguma coisa assim. Eu não sei identificar a sensação, mas tá acontecendo algo diferente. Espero que bom, Érica. Adoro essas visualizações guiadas. Quando será a próxima aula?
Então, o que eu tô tentando, gente, se vocês comprarem ideia, de toda terça-feira, às 7 horas, cativar esse horário aqui, esse dia, pra gente poder fazer lives, assim, conversando, temas variados, vocês podem dar sugestões de tema, não só aqui, mas na minha DM também, pra gente poder ver o que a gente pode construir junto, né? Que querendo ou não, gente, isso aqui é pra fazer junto com vocês. Lisandra entrou agora. Lisandra, boa noite. Então, toda terça-feira, às 19 horas, a gente vai ter live aqui. Se por algum motivo não puder ter, né, ou tiver algum contratempo, algum compromisso, eu aviso antes. Mas a ideia é que a gente tenha, tá bom? Deixa eu só ver aqui que alguém falou alguma coisa. A Nádia falou, senti uma forte emoção. Paz, que bom, Nádia, fico feliz. A Erika falou que o que eu tava sentindo era bom. Tá marcado, então. Seja bem-vinda, Lisandra. Chegou aqui no final, mas eu vou salvar a live. Não sei se eu vou conseguir salvar aqui de novo, mas de qualquer forma eu consigo baixar e colocar lá no YouTube como eu fiz da outra vez, tá bom? Então quem quiser ver ali a live de novo, pode ir lá no YouTube, né? @TarotDasEstações, que você vai conseguir ver a live na íntegra, tá? André, ideia, deixa contato para marcação de horário. Então, é só você buscar aqui, responder ali depois mandar uma mensagem para mim aqui no Instagram ou no WhatsApp mesmo, né? Lá no link na bio, você vai na minha bio, ali tem o meu link, que tem as redes sociais, você tem lá o WhatsApp, tem o canal no YouTube, é só você ver. O WhatsApp eu não lembro de cabeça agora, não. Mas se alguém quiser me mandar o meu número que eu tenho, eu não vou conseguir sair daqui agora para poder olhar. Mas é sem problema, você só dá uma olhada lá na bio, você vai ver ali meu WhatsApp, você consegue falar diretamente comigo, você fala diretamente comigo, não é com um robô e nem com uma atendente. E a gente pode marcar direitinho, tá? Ana falou, me trouxe uma sensação de aquecimento mesmo, uma chama de força e sustento necessário para esses últimos dias difíceis. Que bom, fico feliz. Kai falou, perfeito, conhecer e celebrar a beleza de ver com coragem, te honro profundamente. Fico muito feliz por isso. Mas, gente, é isso. 1h22 aqui, mas a gente começou 10 minutos, então 1h12 aqui de live, propriamente, né, sobre o tema. Fico muito feliz, gente. Tô com 9 pessoas aqui. Eu tô recorde do recorde. Quero agradecer profundamente a cada um de vocês aqui que teve. A Tânia, né, que também saiu, mas que ficou, que participou, que ouviu, que me ouviu, né, e enfim. Fico feliz de verdade, tá? Sintam-se abraçados, abraçadas, e que esse inverno, o literal, mas o inverno também interno, né, daquilo que a gente tá vivenciando, possa ser percorrido da melhor forma possível, reconhecendo a luz que vocês têm dentro de vocês, e que a gente possa alimentar a nossa luz, assim, né? Muito aquela ideia da vela, assim, né? A gente tem uma vela aqui, a gente vai se juntando, e isso vai formando uma luz muito maior, assim, né? Não só para nos aquecer, mas também para mostrar que por onde é o caminho, sabe? Anderson entrou também. Oi, amigo, boa noite. Chegou aqui, né, no finalzinho, mas deu pra dar um abracinho virtual. Enfim, chegou a 12 pessoas. Eu não vi, assim, né? Às vezes eu olhava, mas não registrava. Mas enfim, gente, é isso. Um grande beijo pra vocês. Tenham uma ótima noite. A gente se vê então, quem puder, sentir convidado. Não só as leituras particulares, mas então vocês têm um horário comigo. Não só no canal também, no YouTube, tá? Já saiu os vídeos lá dos signos. Todo dia sai, né? Vocês podem ir lá me ver no canal. Mas se você quiser aqui um tete-a-tete, uma conversa e tal, toda terça-feira às 19 horas, então a gente pode conversar aqui. Um grande beijo pra vocês, uma boa noite, e a gente se vê nas próximas lives. E nos abraços pessoalmente em quem eu conseguir encontrar pessoalmente. A Nath falou, Vitor maravilhoso, vários aprendizados e ensinamentos. Gratidão. Que bom lá, Nath, fico muito feliz, tá? Grande beijo, gente. Agora deixa eu tentar desligar isso aqui e salvar essa live. Boa noite a todos e a todas. Fiquem com Deus. Gente, eu fico com essa energia que não dá vontade de sair. Eu ficaria mais 1 hora aqui. Não tem nem roteiro pra falar. Mas é meu jeitinho. Que é bis, então tá. A gente vai, então, até semana que vem. E obrigado às pessoas que vieram a primeira vez aqui, tá? A Andréia, deixa eu ver se eu consigo ver o nome de todo mundo. Andréia, a Jo veio aqui a primeira vez, a Erika também, a Beatriz também, a Nádia, enfim, obrigado, tá? Pelo voto de confiança, pelo carinho. Grande beijo, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.